Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidas aqui em Brasília para prosseguirmos no estudo, né, nos comentários do livro A Imensidão dos Sentidos, ditado pelo Hamed. Hoje introduzindo um novo capítulo, Compulsão Obsessiva. Vamos dar início. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Muitos indivíduos desvalidos dos conhecimentos superiores e transcendentais das leis da vida afirmam que o espiritismo é que gera loucuras e perturbações espirituais. No entanto, ao lermos o Novo Testamento, deparamos com inúmeros casos de assistência e amparo aos problemas obsessivos. E, igualmente, no Espiritismo encontramos o mesmo devotamento altruísta na cura dos atormentados, porque os princípios codificados por Allan Kardec fazem reviver o cristianismo primitivo. Quando a compulsão é avassaladora, as criaturas criam hábitos ridículos, revelam distorção de comportamento e têm atitudes irracionais, como se ajoelhar e beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Encontramos no texto em estudo um caso grave de subjugação corporal que gerou um distúrbio obsessivo-compulsivo. Na atualidade, as ciências psiquiátricas definem transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, como sendo um desejo imperioso que cria pensamentos absurdos e embaraçosos, os quais se repetem na mente num ciclo insistente e obstinado. Trata-se de doença afetiva associada à ansiedade e a uma ideia invasora e persistente que constrange o indivíduo a manifestar impulsos estranhos ou rituais inexplicáveis, que vão desde uma leve interferência até uma incapacitação extrema. Aberto a comentários, Dani. Acho que nesse primeiro momento o Hamed traz para a gente assim mais um relato, né, Tássia? Assim, esclarecendo alguns pontos, trazendo para a gente alguns pontos importantes e nesses dois últimos parágrafos mais direcionado, né, a essa questão do toque e definindo, né, como um desejo que cria pensamentos absurdos e embaraços, os quais se repetem na mente num ciclo insistente e obstinado. Então, eu acho que quando a gente tem algumas repetições mentais, algumas questões que nos fazem agir de forma embaraçosa, né? É interessante porque é uma coisa que necessita do autoconhecimento para que você consiga, além de uma ajuda externa também. Hoje a gente tem recurso, né, da psicologia, da psiquiatria, para identificar esses tipos de transtornos para que a gente possa trabalhar nesse processo de cura, né? E é interessante porque eu acho que uma coisa que para mim é muito forte, a gente tem muito a questão assim, por exemplo, você vai ali, você corta um dedo, ou você quebra um braço, alguma coisa assim, você sabe onde que você tem que ir para você poder cuidar daquilo ali, para, por exemplo, quebrou o braço, fazer um raio-x, colocar um gesso, né? Deixar imobilizado por um tempo. Mas as questões mentais, a gente tem muita dificuldade de admitir, de aceitar e de procurar ajuda para isso, né? Às vezes a gente tenta tapar buraco de inúmeras maneiras diferentes, e eu acho que esse estudo de hoje, ele traz muitas informações, assim, acerca de fatos que aconteceram e tudo mais, mas penso eu que ele seja muito forte nessa questão para que a gente se permita aceitar quando a gente precisa de ajuda com isso também. Porque isso é muito forte quando você tem alguma coisa assim. Ao longo do texto, ele vai desenvolvendo essa questão de toque, né? Então, ele fala de questão de repetição, de padrão, fala de questão de simetria. Então, tem coisas assim, por exemplo, pessoas que em qualquer lugar ela não consegue ver uma coisa torta ali, que não seja assimétrica, né? Mas nem todas as coisas são assimétricas, simétricas. Às vezes elas são assimétricas. Então, se isso te perturbar, imagina o grau de perturbação que não vai gerar, né? Que o mundo não é assim, né? Quando você pensa em repetição de coisas também, né? Um exemplo já pensou, né? Uma vez eu estava lendo alguma coisa e a pessoa tinha o toque de deixar coisas ligadas.
Então, aí ela falou assim, mas um dia eu resolvi esse problema, eu botei o ferro dentro da bolsa, nunca mais fiquei com medo de deixar o ferro ligado. Então, assim, tem algumas coisas que a nossa mente, ela nos prega peças e às vezes a gente precisa de estratégias, precisa de ajuda, precisa do auxílio de pessoas que estudaram para isso, que são capacitadas para que a gente possa desenvolver, né? E eu acho interessante, né, Dani, porque ele começa com uma citação, essa citação, né? Ao entardecer trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Essa é uma passagem de Mateus, né? Mateus 8,16, e aí ele vem falando, né, que, na verdade, já na época de Jesus haviam, de algum modo, esses transtornos, haviam, de algum modo, essas obsessões mesmo, e que o Espiritismo tratou também disso. Então, assim como para Jesus era algo já normal naquela época, também para a gente ver como algo que muito acontece, né, Dani? Normalizar não no sentido de achar isso normal, mas de ao entender esses processos, que a gente possa olhar mais para isso, adentrar mais tudo isso, né? Ver essa subjugação corporal, essa subjugação mental que você comentou muito bem, e aí percebendo mesmo, são doenças, né? E que aí precisam de quê? São distúrbios, né? Que aí precisam de quê? Precisa sim, da parte psiquiátrica, muitas vezes, da parte psicológica, e como você disse, são profissionais especializados nisso. E também a parte espiritual, porque como a gente sabe, está tudo interligado, né, Dani? Então, assim, essas coisas não nos chegam sem essa influência espiritual também por trás, né? Então, ver isso como um processo natural mesmo e procurar as ajudas necessárias, que não são só espirituais, né? E ao longo do capítulo ele também fala sobre isso. Bom, mas vamos seguir. Os estudiosos da saúde mental dizem que esse distúrbio de personalidade difere das crendices e superstições do cotidiano, como não passar por baixo das escadas, evitar cruzar com gatos presos, fechar guarda-chuva dentro de casa ou bater na madeira para isolar o mal. Afirmam que essa obsessão e ou compulsão é muito mais frequente do que pensamos, afetando de certa forma desde as pessoas mais talentosas e sensíveis até aquelas de vida comum. Asseguram ainda que a maioria dos que sofrem de toque dissimulam os seus rituais, escondem as suas angústias e evitam falar sobre o seu estranho comportamento. O subjugado é impelido a realizar atos ritualísticos originários de pensamentos dominadores e sem sentido e passam horas e horas, gastando seu tempo precioso com trejeitos, gestos, tiques e movimentos intensos, absurdos e repulsivos, e vivendo experiências dramáticas e impressionantes. Quase todos afirmam a mesma coisa, por mais que eu me esforce, eu não consigo evitá-los. Entre os compulsivos mais frequentes, podemos mencionar os verificadores. Examinam portas, luzes, gás, fechaduras 4, 10, 20 ou mais vezes. Outros possuem uma obsessão de exatidão, em que gastam muito tempo produzindo simetrias incessantes e desnecessárias. Muitos são dominados pelo medo de contaminação e pela preocupação desmedida com germes ou doenças que os levam a viver fanaticamente. Lavam as mãos e banham-se incontáveis vezes, demonstrando nojo superlativo das secreções corporais e apreensão extremada pela sujeira. Desgastam-se em rituais para comer, dificultando os mais simples atos de higiene e de bem-estar. Fazer com perfeição é a palavra-chave para alguns compulsivos. Colocam os sapatos no chão com proporcionalidade impecável, ou fazem o laço, deixando as duas pontas do cordão exatamente iguais. Suas atitudes e gestos ultrapassam os limites do bom senso. Vivem uma necessidade obcecada de evitar os espaços entre duas pedras ou as brechas de uma calçada. Acreditam alguns. Se eu pisar na fenda, minha mãe morre. Sustentam ainda uma alucinada necessidade de entrar e sair pela mesma porta ou subir e descer a escada várias vezes. Diversos raciocinam assim: tenho que atravessar os batentes dessa porta de maneira certa e especial, senão algo maléfico vai acontecer. Aberta a comentários, Dani. É interessante os inúmeros relatos que o Hamed traz, né? Mas ele diferenciando essa questão da superstição, que parece algo mais daqui mesmo, né? Mais banal, digamos assim, né? Eu me recordo que a minha mãe falava sobre o chinelo virado para cima.
A minha mãe desencarnou tem 20 anos e eu não consigo ver um chinelo virado para cima até hoje, que eu tenho que desvirar. Enfim, mas essa questão da influência espiritual, né, dessa obsessão que ele traz, é interessante a gente pensar, porque a influência espiritual, ela é sintonia também, né, Tássia? Embora, assim, num primeiro momento pareça que essa influência, que não tem essa influência tão forte nessa questão dessa obsessão, desse toque, na verdade é o contrário, né? A gente vê relatos também da espiritualidade de espírito que não querem que não querem, né, que a gente evolua, que não desejam que a gente cresça, que a gente desenvolva. Então, de certa forma, eles se aproveitam dessas brechas que a gente dá no nosso campo mental para nos influenciarem de forma negativa nisso tudo que o remédio trouxe para nós. Então, assim, na verdade, se a gente tem alguma coisa com essa questão, por exemplo, de vamos supor, de fechar portas, dessas coisas assim. Na verdade, eles vêm e intensificam um pouquinho com essa influência espiritual aquilo que já existe em nós enquanto comportamento, né? Então, por isso, eu penso assim, nós precisamos ter pessoas na nossa vida que sejam capazes de acessar o ser verdadeiro que nós somos e que tenham coragem suficiente para nos falar das coisas que nós precisamos melhorar. Às vezes a gente vive tanto na superficialidade dos relacionamentos que nós não temos esse tipo de pessoa na nossa vida. E a gente vai se isolando, por exemplo, você vai se isolando em um toque desse aqui, em uma obsessão desse daqui, e quando você vê, você meio que vira isso daqui, né? Então, a importância de muitas vezes a gente tentar quebrar esse ciclo, porque quebrando você toma consciência, tomando consciência, aí que você vai ter condições de mudança. Se a gente não tem consciência daquilo que a gente faz, se a gente não tem a percepção do comportamento que nós temos, daquilo que nós estamos cultivando em nossa vida, dificilmente a gente vai conseguir mudar. Porque eu sempre uso um exemplo muito simples, que é o exemplo das cores. Se você tem na sua frente o verde, o azul e o vermelho, você não tem o roxo, você não tem o rosa, você não tem, né, outras cores ali, amarelo, por exemplo. Então, digamos assim que as nossas escolhas, elas ficam limitadas ao conhecimento e às vivências que a gente tem. Então, penso eu que a importância da gente ter percepção da necessidade de quebrar esse ciclo, que é muito difícil, né, Tássia? Não estamos colocando como sendo uma coisa fácil. E eu acho que uma das coisas que eu gostei bastante que você falou é entender a transitoriedade desse estado, né? Eu estou, né, Dani? Eu não sou isso. E eu acho que é uma das grandes chaves também de mudança. Olha, por mais gravosa que seja a minha situação, né, esse distúrbio aqui, ele é momentâneo, ele vai passar, como todas as outras coisas. Eu não sou isso. E muitas vezes é isso, a pessoa está tão identificada que ela acredita piamente que ela é aquilo, né? Então, eu gostei muito dos exemplos, é uma forma muito didática que ele trouxe de mostrar, né? Seja essa limpeza em excesso, ou seja, o que são, no final das contas, esses distúrbios? Tudo em excesso, né? É o banho em excesso, é a limpeza da casa em excesso, é a preocupação em excesso com as doenças, né? Então, a gente vivenciou isso muito na pandemia, né? De pessoas que realmente, claro, a situação já era muito difícil, mas por terem essa hipocondria, né? O quão perniciosa era ainda mais esse estado mental que o tempo todo achava que estava contaminado, o tempo todo doente, né? A gente vai percebendo aí todas essas coisas, os verificadores, né? E você vê assim no fundo o quê? Que você também disse muito bem. Há um gatilho de algo dentro de nós que está em excesso, às vezes uma perfeição em excesso, como ele diz ali, né? Fazer com perfeição é a palavra-chave. Então você vê esse perfeccionismo em excesso, ou seja, fazer com excelência, dar o nosso melhor é diferente de fazer perfeito, né? Então a gente vai ver que a gente está descambando muitas vezes para esse excesso. E começa pequeno. Eu conheço muitas pessoas, conheço alguns verificadores
E você vê que começa com um gatilho pequeno, mas se aquilo não é cuidado, se torna verificador não só da porta, daqui a pouco, né, do carro, daqui a pouco do ferro, como você diz, e aí isso vai realmente travando a vida da pessoa até paralisar completamente, né? Então, assim, que a gente possa mesmo, e como você falou, se auto-observar, se autoconhecer, né? E percebendo mesmo essas nossas tendências e percebendo assim, por que que eu quero controlar tanto, né? Se a vida realmente é isso que acontece o tempo todo e que eu tenho uma pequena parcela de controle, por que a minha necessidade, essa insegurança é tão grande de achar que eu preciso controlar absolutamente tudo, senão vai dar errado? Por que que eu acho que eu preciso fazer de forma tão perfeita, porque senão não vão me valorizar, eu não vou entender meu valor? Então, e também adentrando esse psicológico que está por trás de muita coisa, né, Dani? Então, assim, é, e mesmo ali para as causas, né? Ou seja, se a gente está vendo a goteira, né? Se a gente está vendo ali a poça ali que a goteira formou, né? Ok, vamos limpar ali essa poça, mas vamos ver a causa, né? E existe, e é o que a gente vai perceber, existe uma dor nessa alma profunda por trás de todos esses distúrbios, ou seja, isso é só o início, né? Por trás ali, claro, já vai complicando muito a vida, já vai paralisando ali as atividades, já vai complicando mesmo de verdade por trás, por dentro, né? Uma dor profunda de uma alma que está necessitada de apoio, está necessitada de proteção, de se autoconhecer, de entender seu valor, né, Dani? Tem mais algo a comentar? E é interessante, né, Tássia? Acho que você colocou muito bem como que isso trava a fluidez da vida, né? Então, a gente entender que esses comportamentos, eles, aos pouquinhos, eles vão sendo. Se quem assiste esportes olímpicos tem o atletismo tem a corrida com barreiras, né? Como que você percebe a diferença, né, da corrida livre para a corrida com barreiras? Então, para a gente entender que esses pontos, eles vão sendo pontos que vão dificultando essa fluidez da vida, né? É, você muito, é isso. Em suma, são inúmeras as obsessões e as compulsões que figuram entre as mais constantes: necessidade de tocar coisas ou pessoas mais de uma vez, de engolir a saliva de quando em quando, de arrumar e desarrumar malas e gavetas impecavelmente, medos imaginários de ferir-se, tiques fora de propósito e incontroláveis, entre outros tantos. Os indivíduos com personalidade compulsiva tendem a ser exageradamente moralistas ou extremistas e a não perdoar a si mesmo nem aos outros. A seguir, registraremos os possíveis pontos vulneráveis que desencadeiam o toque a alguns comportamentos internos que as entidades negativas exploram, dando origem às sensações desse distúrbio. Capacidade restrita de expressar carinho ou sentimentos de afetividade, internalização dos impulsos agressivos. A criatura não sabe canalizar essa energia para outras atividades capazes de extravasá-la adequadamente. Hábito do perfeccionismo. A pessoa passa a exigir cada vez mais de si própria, até exaustão, extrapolando seus limites naturais. Incapacidade de renovação, tem consciência empedernida e estreita. Qualquer inovação, qualquer ideia ou ação criativa que questione seus conceitos e atitudes é para ela um desafio ameaçador. Falta de generosidade com seu tempo, lazer e prazeres, exagera na dedicação ao trabalho. Comportamento inflexível, julga que ceder significa falta de convicção. Por isso, não percebe que as pessoas e as coisas não são integralmente corretas ou erradas, nem inteiramente más ou boas. Preocupação. Não encare o momento presente como tempo de realizar e produzir, vivendo a ansiedade de um futuro imaginário. Se investigássemos a origem e a causa das obsessões, doenças da alma, as encontraríamos em nossos pontos fracos e em determinados comportamentos autodestrutivos que consciente ou inconscientemente adotamos. Aberto comentário, Dani. Rapaz, esse último trecho, né, é sensacional como que o Hamed coloca, né? Essa questão dos comportamentos internos que as entidades negativas exploram, né?
aquilo que a gente já mencionou anteriormente. Então, eles se aproveitam daquilo que já existe em nós, apenas exploram e intensificam isso, né? Eu achei bastante interessante, porque tem alguns pontos assim que eles gritam muito assim em, para mim, é essa incapacidade de renovação. Tem consciência empedernida e estreita. Qualquer inovação, qualquer ideia ou ação criativa que questione seus conceitos e atitudes é para ela um desafio ameaçador. E a vida é renovação, né? Então, é interessante porque assim trabalha totalmente o contrário, né, do que a gente deve ser. Eu penso assim que a nossa vida ela nos pede constantemente que a gente esteja atento aos processos de renovação que são possíveis no nosso estágio de maturidade, consciência evolutivo, né? Então, o tempo todo a vida está trazendo coisas para a gente se renovar. Se nós não nos renovamos, ela empurra a gente para a renovação porque é algo natural, né? Da própria vida. Um exemplo aqui é a minha plantinha, né? Você percebe que às vezes morre uma folhinha, mas nasce novas folhas. Então, esse é o processo de renovação que a vida pede para nós, né? Essa questão da falta de generosidade com seu tempo, lazer e prazer, exagera na dedicação ao trabalho. Tem pessoas que vivem só para isso, né? E eu gosto muito de citar um exemplo, porque no livro Nosso Lar, o André Luiz traz para a gente essa ideia da necessidade do descanso. O descanso ele é tão importante quanto o trabalho, até para que você tenha qualidade no seu trabalho. Então, para a gente compreender que a vida ela não é só o trabalho. Não importa se a gente está falando do trabalho profissional, do trabalho voluntário, mas a gente tem que entender que nós também precisamos do descanso, e descanso de qualidade, né? O comportamento inflexível, né? Eu lembro que uma das coisas que o Haroldo mais fala é no canal dele, que é o canal profissional, o Odisseia, ele fala sobre adaptabilidade. Então, nós, seres humanos, precisamos da adaptabilidade, que a espécie que vai sobreviver não é a mais inteligente, não é a que tem mais força, mas sim aquela que tem mais capacidade de adaptabilidade. E é sobre isso, né? Nós precisamos. E a adaptabilidade, no meu pensamento, está extremamente ligada à nossa capacidade de flexibilidade, né? Por isso, a questão da preocupação, não encara o momento presente com o tempo de realizar e produzir, vivendo a ansiedade de um futuro imaginário. Como a gente vê isso, né, Tássia? Como que nós precisamos concentrar as nossas energias, as nossas forças no aqui e no agora, e ter consciência daquilo que é aqui e agora. Hoje a gente vive um processo muito interessante, né, que o Pedro Calabres, que é um neurocientista da USP, ele chama de tiktokização da vida. Então, a gente quer tudo para ontem, tudo, ou você fica naquela procrastinação eterna ali, que também é você não viver o agora, que é você não depositar a sua energia em coisas que claramente você pode transformar, que você pode mudar e que você tem o poder de ação, né? Que a nossa ação, isso é uma coisa que eu aprendi que eu levo para a vida. A nossa ação ela mora no agora. Então, não é nem no passado e nem no futuro. O passado nos serve de experiência para que a gente saiba os caminhos que não devemos trilhar, e o futuro é algo que nós estamos construindo a partir do nosso agora. Então, para a gente pensar sobre isso, né? Deixar você falar, porque tem muita coisa ainda, né? É, não, é verdade. E mais, né, Dani? Eu gostei muito que quando você comenta da renovação, acho que ela é uma chave mesmo da vida, né? E a gente querer deter momentaneamente esse fluxo da vida que, queiramos ou não, desejemos ou não, ele está de fato acontecendo. E mais do que isso, está acontecendo para que o melhor sempre nos encontre. E aí eu acho que é essa confiança bonita na vida, sabe? Para que o melhor sempre nos encontre. Se eu estou fazendo o meu melhor no meu presente, no meu agora, que é como você diz também, né? Deixando um pouco essa preocupação de lado, né? De se ocupar do futuro. Se eu estou dando o meu melhor, que eu entenda, o melhor sempre vai me encontrar. Então, essa confiança, né? Essa fé na vida mesmo, que cada vez mais que a gente se desenvolve, a gente tem que ir mesmo treinando isso dentro de nós, confiando mesmo na vida, né? Tem uma outra parte que ele fala
Os indivíduos com personalidade compulsiva tendem a ser exageradamente moralistas ou extremistas, né? Então é um pouco dessa inflexibilidade e esse moralismo muitas vezes descamba para algumas sensações de querer mesmo ser extremamente limpo, né? Das limpezas, das doenças. São muitas vezes pessoas que, ao olhar ali a sua sexualidade como de uma forma suja e não de uma forma natural, espontânea da vida, veem isso como pecado, né? Alguma coisa nesse sentido, desse moralismo em excesso, descambam também para esses distúrbios de que necessitam tomar banho, de que a casa tem que ser extremamente limpa, como atitudes mesmo mais para o extremo, né? Ou seja, para a gente equilibrar também essas energias dentro de nós, tá tudo bem, né? Em nós reside essas energias um pouco mais densas, outras mais luminosas, e faz parte da nossa vida equilibrar tudo isso. Quando a gente não equilibra tudo isso dentro de nós, aí essa energia descamba para algum desses distúrbios, né? Então, interessante a gente pensar que sempre quando a gente vai para esse extremo, né, seja o extremo do moralismo, do puritanismo, né, seja e eu achei interessante quando ele diz ali, né? Julga que ceder significa falta de convicção. Então, como, né? Como uma alma dessa vai reformular as ideias, né? Se a gente renasce, né? Como a gente fala aqui, se a gente parte do pressuposto de que a gente está sempre reencarnando, de que a gente vem de vidas e vidas, o que não é a necessidade dessa renovação, né, Dani? Então, muitas vezes a gente está vivendo infinitas vidas, mas vai ver, não mudou nada, nossa mentalidade é a mesma que de séculos atrás, né? Não permitimos que novas ideias possam realmente fluir, que outras pessoas venham trocar conosco e nos modificar também, porque essa é a beleza da vida e das trocas, né? Ao conversar com uma pessoa, muitas vezes eu posso não concordar, mas eu entendo o ponto de vista, e muitas vezes eu entendo tanto que me modifico também. Poxa, isso faz mais sentido. Até ontem parecia que realmente era isso, mas hoje eu já percebo que é diferente. E o quanto as relações precisam desse ceder, né, Dani? Então, assim, que a gente possa pensar sobre todas essas coisas. Internalização dos impulsos agressivos, né, quando ele fala ali que é também um dos pontos vulneráveis e que, a princípio, se a gente olha no primeiro momento, não parece que esteja, né? Mas é verdade, essa pessoa que não entende a raiva, que não entende esses sentimentos mais densos, as emoções mais densas que residem dentro dela e não a canaliza, de algum modo também vai criar dentro de si esses distúrbios que vão eventualmente se exteriorizar. Quando a emoção de raiva, todo mundo tem, todo mundo sente, é natural, mas aí a gente pode canalizar de uma forma mais saudável. Um exercício físico, uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Tendo um momento ali de autocuidado conosco. Então, há várias formas de fazer isso que não negar. Não, eu não sou uma pessoa raivosa, eu nunca tenho raiva. Não, também não é o caminho, né? Para que a gente possa ir pensar, refletir sobre essas coisas. Continuo, Dani? Só acrescentando nisso que você falou, é interessante porque a reencarnação, ela é a própria força da renovação da vida, né, Tássia? Porque é a vida forçando a gente, olha, agora tu vai, velho. É meio que isso, né? E é tão bonito porque eu estava ouvindo ontem a live dos mensageiros do Haroldo e ele falando sobre isso. Interessante, né? Porque vem os insights na hora. E ele falou exatamente sobre essa questão da renovação que é a reencarnação para nós. A grande oportunidade que a gente tem de renovação de ideias, de renovação de comportamentos, de renovação de tudo, né? Que a reencarnação é, porque a gente faz vamos dizer assim, a gente faz um upgrade, né, assim, de oportunidades para que a gente possa trabalhar esses processos todos que a gente vem, como você bem colocou, né, essas coisas às vezes que a gente traz de inúmeras encarnações anteriores e que é a própria vida trazendo para nós forçosamente a oportunidade de nos renovarmos, né? Pronto. Bonito, bora. Então tá, vamos. Fomos criados numa cultura que nos ensinou que não somos os responsáveis por tudo que estamos passando. Não admitimos que as alegrias e as tristezas que experimentamos são a soma de todas as nossas escolhas existenciais. Cada impressão emocional que sentimos foi precedida por uma atitude interior ou um pensamento. A energia antecede a ação. A dificuldade que temos em admitir as nossas falibilidades é fator que, por si só, impede a cura que buscamos.
Se modificarmos os nossos pensamentos e atitudes, isto é, se considerarmos as nossas limitações e conflitos, começaremos o processo de sanidade mental. Acreditamos que as coisas e as pessoas é que nos fazem infelizes, mas isso não é verdade. Somos causa e efeito de nós mesmos. Não existe fatalismo em nossa vida, apenas atração e repulsão, conforme a nossa sintonia vibracional. Quando aprendemos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perpetuando os pensamentos desajustados. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mal grado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. O espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Os subjugados corporalmente, ou seja, os portadores de distúrbios obsessivos compulsivos, devem buscar auxílio espírita e psicológico de forma simultânea e, dependendo da gravidade do fato, recorrer também ao tratamento psiquiátrico. Às vezes, quando se busca somente um deles, o problema costuma retornar. A convalescência espiritual é um processo gradual, mais uma jornada de autoconhecimento do que simplesmente uma almejada destinação. Devemos aprender a não ficar impacientes com as etapas de recuperação, mas entender que a dor, em muitas ocasiões, é o preço da sabedoria. Discernir nosso sofrimento é encontrar seu real valor para a nossa existência. Ai, Dani, pode ir Ah, lá. eu achei lindo, porque realmente, né, quando o Hamed coloca, deixa eu pegar a frase dele aqui, que eu achei ela muito linda. Somos causa e efeito de nós mesmos. Eu acho que é muito sobre isso, né? Ele fala sobre a questão da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, por mais que às vezes sejam escolhas anteriores que nós fizemos, mas ainda assim é responsabilidade nossa, né? E eu acho que o ponto mais importante não é nem sobre, tipo, a questão assim, o que eu estou vivendo é responsabilidade minha, mas a cura é responsabilidade minha. Então, se eu quero trabalhar em melhorias em prol de mim mesmo, não devo esperar ações externas, mas devo começar dentro de mim os movimentos necessários para que essa transformação ocorra, né? Quando aprendemos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perturbando os pensamentos desajustados. Então, é sobre isso. Veja que ele traz toda uma construção, né, de que a cura, ela está em nós. E esse ponto que ele coloca aqui, né, devemos buscar auxílio espírita, psicológico de forma simultânea e dependendo do auxílio psiquiátrico também. E ainda reforça, nós que somos trabalhadores espíritas, que temos convivência, a gente sabe que às vezes as pessoas pensam que o tratamento é só a desobsessão. Porém, a gente também sabe que muitas vezes fazendo o processo só de obsessão, só de desobsessão não se resolve os problemas, principalmente pela nossa dificuldade na questão da renovação. Porque, na verdade, assim, vamos pensar o que que atrai essa influência? O nosso comportamento, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, se a gente não consegue renovar isso, o que que vai acontecer? Vai cessar por um tempo, mas vai retornar. Acho que tem na própria Bíblia alguma coisa nesse sentido, né? Acho que é uma parte que eles falam, não me recordo direito, mas de demônios que tiram esses demônios, são sete, pelo que me recordo, e aí eles retornam, né? Novamente. Mas aí pensa, mas são os mesmos? Não, são outros, né? Só que o que que acontece? Não teve essa mudança, né, de comportamento, de ação, que é isso que vai proporcionar conexão com um outro tipo de influência, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, é muito interessante a gente pensar nesse, digamos assim, como eu poderia falar, não é dupla, nesse trio completo, né, que é o psicólogo, a espiritualidade e é o psiquiatra, se for necessário, né?
para que a gente tenha de verdade um trabalho efetivo de cura, né? É isso, né, Tássia? E eu acho, né, Dani, que a gente não subestima essas coisas, porque como ele falou, é muito comum. E se a gente para observar, é porque muitas vezes a gente não tem mesmo essa atenção para as pessoas que estão ali ao nosso redor, né? Mas se a gente convive um pouco mais, ou então não precisa nem conviver tanto, mas de uma forma realmente presente, a gente vai percebendo alguns distúrbios, né? Então, eu acho que é perceber, sobretudo, assim, é comum. Então, que a gente não subestime esses estados, porque eles começam pequenos. E eu falo isso em relação aos outros, mas também em relação a nós, né? Quando um comportamento é muito repetitivo, exagerado e sem nexo, não tem por que eu fazer isso. Se eu for observar, logicamente, não tem por que eu fazer as coisas dessa forma. Então, que a gente vá realmente se percebendo, porque as coisas elas começam pequenas, né? Então, uma influência espiritual, algum distúrbio, algum pensamento mais repetitivo que a gente tenha, que a gente já se fixe mais um pouco nisso. Olha, isso daqui eu tô vendo que está se repetindo, deixa eu dar uma olhada, né? Porque, como ele disse, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, e a entender, como você bem disse, olha, muitas vezes o tratamento espiritual não vai ser só ele, né? Precisa realmente de outras coisas e mais, como você bem disse, dessa transformação interior, para que a gente possa ir mesmo para outro patamar evolutivo, né? Para que a gente vá para esse equilíbrio, entendendo que dentro de nós tem realmente essas forças mais densas, mas tem outras luminosas que querem tanto vir à tona também, né? E que é necessário ali nosso treino mental, né? Nosso esforço ativo no sentido de melhorar realmente os nossos pensamentos, que é realmente a grande sede das coisas, porque através de pensar diferente, de refrescar as nossas ideias e também aquilo que a gente deseja, né? De ir refrescando e confirmando os nossos ideais, a gente vai indo por uma estrada ali, por outra estrada, né? E que vai sendo também pavimentada, construída, sedimentada ao longo do tempo. Então, gosto muito como ele diz ali no final, né? Devemos aprender a não ficar impacientes com as etapas da recuperação, porque imagina, a gente tem o mesmo comportamento muitas vezes nessa vida ou em tantas outras, então é entender, eu estou nesse momento pavimentando, começando a abrir outra estrada, nessa estrada que eu já estou acostumada, nessa estrada mental desses meus pensamentos que eu sempre tive e continuo alimentando, que a alta consciência deles, muitas vezes da gravidade né, de ser algo pernicioso para a nossa vida mesmo. Olha, então eu vou abrir outra estrada, eu vou ter outros pensamentos, outras atitudes, mas eu estou abrindo, né? Ela não está pavimentada. Eu vou aos pouquinhos ali melhorando, ajustando, e daqui a pouco aquilo vira um hábito. Mas assim, não fiquemos impacientes, mas também tenhamos uma esperança muito profunda de que a gente está construindo para a eternidade mesmo, e de que a gente vai chegar lá, né, Dani? Eu acho que é muito isso. A gente vai chegar lá, né? Que a gente tem esse esforço ativo. E a importância, né, Tássia, da gente criar metas pequenas e alcançáveis nesses processos, né? Porque é justamente isso que ele coloca ali, né? Para a gente não desistir do processo. Não pensa, não, que olha, hoje eu comecei, hoje a partir de amanhã eu nunca mais vou repetir esse hábito. Não, gente, é um processo que a gente tem que encarar de uma forma assim bastante leve, de uma forma tranquila, de uma forma serena, porque não é uma transformação, não é uma tomada ali, a chavinha de um para o outro, não. É uma construção de um novo hábito que a gente, às vezes, demora anos e anos para poder solidificar, né, esse novo hábito na nossa vida. Então, essa paciência com o processo, ela é fundamental também, né? Paciência com a gente, né? Por favor, a gente está aqui é para melhorar, é para evoluir, mas não é no sofrimento, né? Mas a A gente gente chega tem lá, que. né, Dani? Essa confiança profunda de que, Isso, olha, claro. vai ser devagar, mas eu chego lá sim. Imagina, ora, bola. A gente está aqui para isso mesmo. Não, de vez em quando você cai, mas daí é aquele trecho da música, né? É, levanta, sacode a poeira e dá a Já volta por volto por cima, segue o baile, né? E Então, eu lembrei de um trecho da música acho que é do Gonzaguinha, que é fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? E eu acho que é muito isso. Então, que a gente conserve a fé em nós, né? A fé nos processos, a fé na vida, a fé no universo mesmo, que é cheio de boas energias, de boas intenções, para que a gente evolua e de excelentes oportunidades, que basta que a gente tenha os olhos de ver que elas vão aparecer para nós também. Hoje em dia a gente tem inúmeras oportunidades no YouTube
Se você tem interesse realmente nesse processo de crescimento espiritual, tem muitos estudos muito bons, né, Tássia? Eu indicaria para o próprio Haroldo mesmo, que tem o Nosso Lar,